Vamos continuar adorando a Deus. Quero convidar o Thiago, que ele vai estar trazendo a palavra nessa manhã. Amém? Dá uma salva de palmas também. Amém, amém. Vamos orar? Levanta sua mão. Espírito de Deus, continuamos ouvindo Tua voz, continuamos ouvindo Teu direcionamento para tudo aquilo que o Senhor tem nessa manhã. E eu quero abençoar a vida do Thiago nessa palavra que ele vai trazer, que ele vai ser Tua voz neste momento, a Tua voz sendo amplificada através desse coração e dessas palavras. Espírito de Deus, flui mais, flui com liberdade, flui com liberdade. Que os corações se acalmem, os pensamentos se acalmem para receber a Tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem nessa manhã para nós. Existe um fluir, existe algo fresco vindo aos nossos corações. Não tem sido diferente a cada domingo tem algo novo. Por favor, nos ajuda, Pai, nessa manhã a ouvir a Tua voz. Não é por acaso que existe essa manhã ou esse tempo onde a gente está reunido como igreja. A Tua presença está neste lugar. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado. Flui mais. Flui com liberdade. Flui com liberdade. Submetemos toda atitude contrária a Teus pensamentos, Pai. Que Tua presença flua mais e mais nessa manhã. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia. Na verdade, eu nem sei mais se é bom dia, boa noite, boa tarde, que faz uns 7 meses que a gente não dorme direito. Aí você fala, é bom dia. Eu falei, olha, o meu bom dia começou 3 horas da manhã. Mas graças a Deus a gente está bem, sobrevivendo e felizes também por isso. Amém? Vamos abrir Mateus 24, por favor. Mateus 24, versículo 1. Mateus 24. A gente vai ler do 1 ao 14, tá bom? Quantos acharam? Digam amém. A palavra diz assim: quando Jesus saiu da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Verso 6: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Verso 10: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros.
falsos profetas surgirão em grande número, e enganarão a muitos. Verso 12: o pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará. Repita comigo assim: o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Meus irmãos, essa palavra veio no meu coração para compartilhar com vocês. Esse texto tem ministrado muito a minha vida nesses dias. E antes de a gente entrar nele aqui, sempre quando acontece coisas fora do comum, fora do nosso cotidiano, por exemplo, quando nem está acontecendo agora essa guerra entre Israel e Hamas. Eu não sei você, quando acontece coisas fora do comum, estoura uma guerra entre Rússia e Ucrânia, ou quando acontece um tsunami, por exemplo, um terremoto, se você conhece a palavra, automaticamente a sua mente vai remeter a esse texto. Pelo menos comigo acontece isso. Quando eu escuto falar de uma guerra que está estourando, que nem essa que nós estamos vendo agora de Israel, automaticamente a minha mente ela se volta para esse texto e eu começo a pensar: puxa, esse é um sinal do fim dos tempos. Esse é um sinal de que as coisas estão se encaminhando para isso que a gente acabou de ler, né? Acontece isso com vocês também? Comigo acontece muito, né? Eu me lembro quando aconteceu das Torres Gêmeas. Tem gente que acha que nem era nascido. Foi em 2001? 11 de setembro, acho que de 2001, se eu não me engano. Eu lembro que eu ainda estava na escola. E aquele dia eu não sei se dispensaram a gente mais cedo por causa do acontecimento lá das torres, ou se a professora tinha faltado. Eu não me lembro, mas eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu liguei a TV e estava passando toda aquela cena dos aviões colidindo nos prédios. E aquele dia deu um medo. Eu não sei se só fui eu que senti isso, mas deu um medo geral, porque as pessoas pensavam que ali era o fim, né? Então, automaticamente, quando acontece algo relacionado ao que nós lemos aqui, guerras, rumores de guerra, a nossa mente remete a isso. A minha mente remete a esse fim. Nessa conversa que Jesus teve, nesse texto que a gente leu, Jesus, então, ele fala de alguns sinais que antecedem o fim. Os discípulos questionam Jesus: quais são os sinais? Como a gente vai saber? Jesus, então, revela aos discípulos coisas que seriam, sinais que seriam visíveis àqueles que entendem isso, né? Jesus fala então de que surgiria falsos profetas, Jesus fala de guerras, Jesus fala de perseguição, Jesus fala também do aumento da apostasia nesses dias, que é o abandono da fé. Apostasia significa isso. E Jesus fala do esfriamento do amor. Esse texto é um alerta para a gente de como serão difíceis esses dias. Esses dias a Bíblia fala que serão os piores dias da história. Tanto que um pouquinho mais para frente aqui no texto, no mesmo texto de Mateus 24, a Bíblia fala, Jesus fala que esses dias serão tão difíceis que se eles não fossem abreviados, tem uma versão que fala que nenhuma carne aguentaria. Se esses dias não fossem abreviados, mas por causa dos escolhidos, por causa dos filhos de Deus, esses dias foram abreviados. Serão dias bem difíceis, meus irmãos. Mas sabe, Deus nunca faz nada sem antes revelar os seus planos, os seus segredos para aqueles que trabalham com Ele, para aqueles que andam com Ele. Deus falou isso para Amós, Ele não faz nada. Ele revela os planos deles para aqueles que trabalham em parceria com Ele. Por isso que Jesus falou para os discípulos. Jesus falou para os discípulos aqui nesse texto. É importante a gente lembrar que a nossa expectativa como cristão, se você é um cristão de verdade, a sua expectativa é essa. Qual que é a nossa expectativa como igreja? Nós cremos que um dia Jesus irá retornar.
Essa é a nossa expectativa como igreja. Um dia Cristo irá retornar. E quando Ele retornar, Ele irá governar toda a terra. Ele vai restaurar todas as coisas. Essa é uma promessa que Jesus fez para nós. Nós somos a igreja de Cristo, nós cremos nisso. Se você é um cristão de verdade, você tem que crer nisso, né? Em Atos, capítulo 1, a palavra fala que após Jesus ter ressuscitado, Ele passou um período de tempo ainda ali com os discípulos. Jesus já havia morrido, então Ele ressuscita, e Ele passa ali um período ainda com os discípulos de 40 dias, se eu não me engano. E nesse período que Ele passou, chega um momento que em Atos capítulo 1, a gente não vai ler esse texto, mas Atos capítulo 1, versículo 9, fala que enquanto Jesus falava, Ele começou a ascender aos céus, e chegou um momento que os discípulos, eles não viam mais Jesus quando Ele subiu. E nesse momento aparece então, a Bíblia fala que aparece 2 homens vestidos de branco. E a Bíblia fala em Atos capítulo 1, 9, que fala assim: homens da Galileia, porque estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês, voltará do mesmo modo como viram subir. Há uma promessa do Senhor para a volta de Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, também fala desse retorno de Cristo. Fala assim: Ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Apocalipse 1:7. Então, como cristãos, como igreja de Cristo, a gente tem essa expectativa. O retorno de Cristo é um tema central para nós aqui como igreja. A gente precisa cada vez mais falar sobre esse assunto com vocês. É um tema que não deve nos assustar. Esse é um texto, esse tema sobre o retorno de Jesus e o fim dos tempos, ele não deve nos assustar, muito pelo contrário. Ele serve para nos alertar e nos preparar para os dias que virão. Terrível vai ser para aqueles que não conhecem a Cristo, mas aqueles que conhecem serão dias gloriosos. Aqui nesse texto de Mateus que a gente leu, eu gostaria que você olhasse com atenção para o verso 12. Esse verso fala de um dos sinais que antecedem um fim. Esse é um sinal também dos dias que antecedem o fim, dos dias que antecedem o retorno de Cristo. Verso 12. O pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará, mas aquele que se mantiver firme até o fim será salvo. O amor de muitos esfriará. Fala comigo de novo: o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que essa fala de Jesus, ela não está sendo direcionada a alguém que não conhece Ele. Essa fala de Jesus, muito pelo contrário, Jesus está falando de alguém que já teve o seu coração aquecido de amor por Ele. O verso 10 fala, deixa eu voltar um pouco aqui. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Só se afasta dele. Quem se afasta dele? Quem está com ele. Se você não o conhece, você não se afasta dele. Então Jesus está falando aqui que ele não está direcionando essa mensagem do amor de muitos esfriará. Ele está falando de pessoas que o conhecem. Ele está falando de cristãos que se dizem cristãos, mas em que em algum momento essas pessoas, em algum momento, elas deixaram o amor se esfriar. Em algum momento da sua jornada, o amor se esfriou. Jesus também nos dá um exemplo na Bíblia, e eu quero correr por esse texto também. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Jesus também fala de uma igreja, meus irmãos, que em um determinado momento deixou o seu amor esfriar.
ela abandonou o primeiro amor dela. Apocalipse capítulo 2, e essa igreja é a igreja de Éfeso. Aqui nessa seção, meus irmãos, do livro de Apocalipse, existe, só um parênteses, existe uma mentira que Satanás colocou no coração de muitas pessoas, que o livro de Apocalipse é um livro de terror. Eu sempre escutei isso, que, nossa, eu tenho medo de ler Apocalipse. Mas isso não é verdade. Satanás, ele faz isso para você não conhecer as verdades. O livro de Apocalipse é um livro fantástico. Se você parar para estudar ele, se você se aprofundar nesse livro, quem sabe um dia, né, pastor, a gente faz uma série aqui só dos textos aqui de Apocalipse. Seria sensacional, hein, Arne? Aqui nessa sessão, Jesus, ele direciona 7 cartas a igrejas da Ásia Menor, e uma delas é para a igreja de Éfeso. Infelizmente, com o passar do tempo, meus irmãos, essa igreja ela foi seduzida a deixar o amor. Ela deixou entrar a mornidão, a prostituição, a idolatria. Ela abriu concessões, negociando com o pecado, e isso desviou o coração dela da pureza. E as denúncias que Jesus faz aqui, meus irmãos, representam, nessas 7 cartas, representam problemas, pecados ou dificuldades que a igreja do primeiro século ali estava enfrentando. E essas mesmas dificuldades, a igreja dos últimos dias, elas vão enfrentar também. Depois eu te convido a você estudar as 7 cartas do Apocalipse. Se você desejar estudar com mais profundidade, eu tenho um material muito legal sobre isso, eu posso te passar também. É do meu curso, talvez não possa passar, mas não possa divulgar. Eu vou te indicar você fazer o curso sobre Apocalipse, melhor, né? Mas essas cartas, ela fala das dificuldades que aquelas igrejas estavam enfrentando, e também as dificuldades que a igreja de Cristo, a igreja que antecede a volta do Senhor, também irá enfrentar. Vamos ler então Apocalipse 2, do 1 ao 4. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou um amor que tinha no princípio. Aqui Jesus, no primeiro momento, ele elogia a igreja de Éfeso. Ele fala que ela era uma igreja forte no trabalho. Ele fala que era uma igreja que perseverava mesmo em meio à perseguição. Aqui Jesus fala que eles combateram falsos mestres, eles combateram heresias, mas logo em seguida, Jesus condena o esfriamento e amor deles. O amor que deveria estar por trás e ser a principal motivação de toda a sua movimentação havia se esfriado. A palavra abandonar aqui, você abandonou. A palavra no original, ela significa partir, ir embora, dispensar. Essa mesma palavra, ela era usada para indicar divórcio. No original, essa palavra abandonar é a mesma coisa que divorciar. Os efésios, eles eram excelentes de aparência, mas parece que o coração deles, aos poucos, tinha se divorciado do Senhor. Assim também, meus irmãos, infelizmente acontece com um casamento que chega ao seu fim. A perda do amor, ela não acontece do dia para a noite, mas sim aos poucos. O amor de um casamento, quando ele chega ao fim, ele vai se esfriando aos poucos. É um pequeno desvio de rota,
É como uma embarcação que tem milímetros desviado da rota dela. Basta uma pequena elevação para o lado. No final ela acaba chegando em um destino totalmente diferente do que deveria estar. São pequenas coisas que fazem o amor acabar. O amor ele vai esfriando gradativamente. Da mesma forma nós, meus irmãos, se nós não cultivarmos e mantermos nossa paixão pelo Senhor, se nós não mantermos o nosso coração aquecido, nós corremos um grande risco de sermos as pessoas que Jesus estava falando nesse texto de Mateus. Se nós não mantemos a nossa lâmpada acesa, se nós não mantivermos o nosso amor pelo Senhor todos os dias, nós corremos um grande risco de ser as pessoas que perdem o seu amor. Nós corremos um grande risco de deixarmos o nosso amor pelo Senhor se esfriar. Mas a gente pode evitar isso. Em tempo, a gente pode evitar isso. Como então a gente mantém o nosso coração aquecido? Como a gente pode evitar ser essas pessoas? Primeiro, o primeiro passo é uma decisão. O primeiro passo para a gente é uma decisão. Amar é uma decisão. É uma decisão diária de escolher a Deus, de colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós temos na palavra um mandamento muito específico, gente, que é o de amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se todas as coisas estão tomando o tempo e o lugar de Deus, estamos desobedecendo ao mandamento. Estamos abandonando o amor. Nós estamos pecando. Deus tem falado ao meu coração esses dias sobre esse primeiro mandamento, de amar a Ele de todo o coração. Há uma responsabilidade nossa. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e eu passei por um texto que falava sobre amar a Deus de todo o coração no Antigo Testamento. Eu não lembro qual que era. E aí ele fala ali que a gente deve também passar para as próximas gerações isso. E no meu coração eu lembrei da Aurora. E aí eu falei, puxa, que responsabilidade que eu tenho de ensinar isso para ela. Talvez eu não vou viver a última geração aqui que antecede a volta do Senhor. Nós estamos vendo sinais. Pode ser que nós que vamos viver aqui os últimos dias. Pode ser que não, pode ser que seja a Aurora. Então eu tenho uma responsabilidade como pai de ensinar isso para ela. Um dia, esses dias aí a Má estava tomando banho, eu estava com ela no sofá. Aí eu coloquei ela sentada e comecei a falar, filha, sabe qual que é o maior mandamento? E comecei a falar para ela. Falei, eu acho que ela não está entendendo nada. Eu acho que não, ela não está entendendo nada, né? Mas eu sim, me senti responsável de começar já desde... Ela está com 7 meses. Desde ali de pequenininho eu já começar a ensinar isso para ela, que o mais importante é ela amar ao Senhor de todo o coração. O mais importante é ela colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dela. Amar a Deus de todo o coração. Se você sair dessa manhã aqui somente com essa palavra, eu já fico feliz. Se você sair dessa semana e refletir sobre isso, puxa, eu tenho que amar ao Senhor de todo o coração, eu já estou feliz também. Amar a Deus de todo o coração requer de nós relacionamento, requer de nós cultivarmos isso. Nós precisamos cultivar o nosso amor por Deus. O amor por Deus precisa ser a nossa prioridade. A gente precisa manter um cultivo diário. Amar a Deus é uma construção, é diariamente. Eu me lembro quando eu conheci a Mariana,
Eu tinha uma banda de rock bem pesada. Na minha juventude eu era roqueiro. Ainda escuto rock sozinho, né, Gu? Mas eu era um cara de uma música pesada. Eu tinha um amigo que cantava na banda. E ele falou, a gente foi gravar hoje chama EP, single, né? Mas na minha época chamava demo. Não é de demônio, tá? Apesar que parecia música do demônio, mas não era. Era de demonstração. Você fazia um CD e você vendia para as pessoas, né? Era o demo que falava. CD demo. E a gente gravou algumas músicas bem pesadas. E aí o meu amigo teve uma ideia, o vocalista, cara, vamos fazer uma música acústica. Eu falei, legal, vamos. Todo mundo topou. Eu conheço uma menina que tem uma voz linda. Não é verdade? Aí eu conheci a Mariana. Ele chamou ela para cantar uma música. E aí a gente trocou olhares. Ela fala que não foi amor à primeira vista, mas é mentira, tô brincando. A gente trocou nosso MSN, na época era MSN, Orkut. E a gente começou a conversar. A gente se conheceu naquele momento. Adicionei ela no meu MSN e a gente começou a conversar. Em casa não tinha computador. Eu lembro que eu tinha que ir na Lan House. Aí eu pagava. Hoje tem computador, tem celular, né? Mas na época eu tinha que ir na Lan House. Aí eu lembro que, cara, eu gastei dinheiro na Lan House para falar com ela. Mas eu lembro que eu ficava horas e horas conversando com ela. A gente ficou conversando antes de namorar por 6 meses. A gente ficou se conhecendo. A gente ficou cultivando aquele relacionamento ali. A gente ficava até ansioso, né? Eu lembro que acabava às vezes minha hora na Lan House. E de tanto eu ir lá, eu peguei amizade com a menina deixava eu ficar a tarde inteira. E às vezes ela falava, Thiago, chega, né? Você pagou R$1 e você quer ficar 6 horas aqui. Então, por que eu estou contando essa história para vocês, né? Porque o meu relacionamento com a Mar começou assim, foi um cultivo diário. A gente começou a conversar, a gente começou a se conhecer e a gente começou a se amar. Até que um dia o pai dela me chamou, a gente conversou e esse mês a gente faz 12 anos de casado. Então assim, o nosso amor é isso. O nosso amor por Deus é um cultivo diário. Quanto mais você conversa, quanto mais você se aproxima, quanto mais horas você gasta do seu dia com Ele, mais você tem dele, mais o seu amor se aquece. A forma de nós nos mantermos aquecidos é essa. O Evangelho ele não tem segredo. Não é um Evangelho difícil. Ele requer de nós tudo. A renúncia talvez para alguns pode ser difícil. Mas o Evangelho é um Evangelho simples. Jesus só pede para você manter um relacionamento com Ele. Conversar com Ele do jeito que você sabe fazer. Não queira fazer igual aos outros. Faça do seu jeito. Mas mantenha um cultivo diário de relacionamento com Deus. E isso é o número 1 que eu falei, é uma decisão. Nós decidimos. Ou a gente fica mais tempo no celular, ou a gente gasta tempo com Deus. É uma decisão diária. Segundo, o amor é a base. O amor precisa ser a nossa motivação. Ele precisa ser a base, o nosso impulso. Senão nós seremos meramente religiosos e com obras vazias. Se a base da nossa vida não for o amor, nós seremos meramente religiosos. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, que se nós não tivermos o amor, nós falharemos. É necessário isso, gente. Isso definirá o nosso futuro. Isso definirá qual tipo de pessoa nós vamos ser. Se nós vamos ser as pessoas que mantêm o coração aquecido até a volta de Cristo, ou até o dia que o Senhor nos chamar. Ou nós vamos ser o tipo de pessoas que deixam o amor esfriar. É uma decisão nossa. Vamos voltar aqui para a carta de Apocalipse.
no capítulo 2 ainda, no verso 5, Jesus, ele propõe algo para essa igreja. Jesus revela ali o pecado dessa igreja, mas ele também propõe algo para ela. Enquanto ainda havia tempo, Jesus propõe algo para ela. Eu sei, igreja de Éfeso, você foi muito bem até aqui, mas algo aconteceu com você. O seu amor se esfriou, mas eu quero te propor algo. Verso 5. Lembre-se, fala comigo, lembre-se. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Jesus fala para essa igreja, então, e Jesus fala para a gente: lembra-se primeiro. Segundo, arrependa-se. Lembrar-se de onde caiu, ou seja, Jesus estava falando para eles lembrarem de quando o amor começou a esfriar. A igreja de Éfeso, ela estava caminhando como uma igreja, mas o seu amor desaparecia a cada dia que passava, gente. Jesus então os adverte para que eles corrigissem esse curso. Se eles não fizessem algo logo, nem mais igreja eles seriam. Jesus fala depois, mais para frente, que ele removeria o candelabro. Essa igreja ia deixar de ser igreja se eles não corrigissem a rota. Esse mesmo Jesus, ele faz esse convite essa manhã para nós. Esse mesmo Jesus está fazendo esse convite para mim e para você. Primeiro, lembre-se. Jesus pede para nós nos lembrarmos de quando nós deixamos o amor esfriar, de quando o amor se enfraqueceu. Jesus pede para você trazer a memória nessa manhã e lembrar-se desses dias. Ele te convida nessa manhã para você se voltar de todo o coração para Ele. Nessa manhã, meus irmãos, eu creio que Deus quer fazer algo no seu coração e no meu. Deus está nos alertando, enquanto ainda há tempo. Além de nos lembrar, gente, Jesus também pede para a gente se arrepender. Lembrar e se arrepender. Ele nos convida ao arrependimento. Arrependimento aqui tem a ver com a mudança de mente, uma mudança de conduta diária. Ainda há tempo de nós não fazermos parte daqueles que terão o seu amor enfraquecido. Ainda podemos ficar de fora dessa lista daqueles que deixaram de amar ao Senhor, daqueles que deixaram o seu amor esfriar. Como eu falei no começo, não é um texto para quem não conhece ao Senhor, é um texto para quem conhece a Ele. Graças a Deus, gente. A palavra fala que o amor de muitos esfriará, mas graças a Deus muitos não são todos. Muitos não são todos. A gente tem a chance de se aquecer, a gente tem a chance de manter esse amor vivo até o dia que Cristo voltar. Se nós vamos viver a geração que antecede a volta de Jesus, Jesus já nos alerta que os dias serão difíceis. Jesus fala que serão os piores dias da história. E se eu e você nós não estivermos preparados, nós corremos o grande risco de ser essas pessoas que deixaram o amor se esfriar. Eu quero te convidar a você fazer uma reflexão nessa manhã. Eu quero que você feche seus olhos por uns segundos e você comece a pensar agora: como está o seu amor por Cristo nesses dias? Comece a refletir no seu coração. Esse momento é você e Deus. Como está o seu amor por Cristo?
Faça uma reflexão se você não está fazendo pequenos desvios dessa rota. Pequenos desvios do seu amor por Deus. Reflita no seu coração. Se lembre agora, eu quero que você se lembre de coisas que têm desviado você da rota. Eu quero que a gente reflita nessa manhã aonde nós estamos apoiando o nosso coração. Eu quero que a gente reflita aqui qual tem sido a nossa motivação nesses dias. Qual tem sido a nossa motivação como igreja? É uma reflexão individual. Se você identificou aí no seu coração, comece a orar ao Senhor. Comece a orar no seu coração, não precisa ser alto. Se você identificou o que está enfraquecendo o seu amor, comece a falar para Ele isso. Nessa manhã o Senhor está te convidando a você se arrepender. Ore para Ele. Deus é um Deus amoroso, é um Deus paciente. Mas a gente precisa dar um passo de arrependimento. E se você identificou algo, eu queria te fazer um convite agora. Eu queria te convidar a você se colocar em pé. Você que identificou algo, o ato de você se colocar em pé agora vai significar algo para Deus, vai significar um passo que você entende que precisa se arrepender. Então, se você identificou no seu coração, se coloque em pé nesse momento. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto essa canção ela é ministrada, Jesus vai começar a falar no seu coração. E eu quero que você ore com o seu coração. Eu quero que você ore com toda a força que tem aí no seu coração e peça perdão para Ele. Pede para Ele reacender a chama dos primeiros dias. Pede para Ele queimar novamente no seu coração o amor por Ele. Jesus quer fazer algo nessa manhã. Jesus vai restaurar os corações que estão frios. Nós vamos cantar essa canção e você ore. Ore, se você quiser cantar o refrão, cante. Mas não deixe você ficar quieto. Não fique quieto. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto
mãos, levante suas mãos. Se coloque em pé, você que não ficou. Como te amamos. Cante isso a Ele. Te adoramos de coração. Sim, Senhor, nós te amamos. Jesus te Nós te amamos, Senhor, nesta manhã, Senhor, nós renovamos o nosso amor ao Senhor. Jesus, nessa manhã, nós estamos aqui, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão ao Senhor de todas as vezes que nós colocamos nosso coração em outras coisas, Senhor, de todas as vezes que nós desviamos a rota, Senhor, de todas as vezes que nosso amor se esfria, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, pedimos perdão, Senhor, porque nós queremos ser a igreja que te ama até o fim. Nós queremos ser a igreja que te ama até o fim, mesmo nesses dias que virão de perseguição e de morte, que nós possamos ser encontrados apaixonados por ti. Uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que queima de amor pelo Senhor, uma igreja que te coloca em primeiro lugar em todas as coisas da vida. Esse é o desejo dos nossos corações, Jesus. Ajuda-nos, Santo Espírito, ajuda-nos. Ajuda-nos no nosso dia a dia a não se esquecer disso. Ajuda-nos, Santo Espírito. Nos lembre, Senhor. Nos lembre, Senhor Espírito Santo, quando nós saímos daqui,
Quando nós voltarmos para nossa rotina, nas nossas casas, no nosso trabalho, plante essa chama nos nossos corações para que ela não se apague, Senhor. Em nome de Jesus. Esse é o desejo dos nossos corações. Nós nos arrependemos e pedimos a Tua ajuda, Santo Espírito. Com seus olhos fechados ainda. Eu queria fazer um convite, caso você fique com seus olhos fechados. Mas se você não conhece Jesus, se você ainda não conhece esse amor que transforma as nossas vidas, eu queria fazer um convite para você. Você que deseja conhecer esse Jesus, mas não conhece. Se você é essa pessoa, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Se você não conhece, você deseja conhecer Ele. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor. Porque nós entendemos que todos nós aqui que te conhecemos, nós entendemos que nós te amamos, Senhor. Cultive isso nos nossos corações nessa semana, Pai. Eu oro pela vida de cada um aqui, por cada irmão, ó Pai. Que a semente da Tua palavra esteja viva nos corações. Que essa semente venha frutificar, Senhor. Que o primeiro e grande e mais importante mandamento venha estar, ó Pai, no centro dos nossos corações nesses dias. No centro dos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo como igreja, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Sim, Senhor, nós te amamos. Por isso nós te aplaudimos. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Receba a nossa adoração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Deu para entender um pouco? Espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Coloque a mão no seu coração. Deus, obrigado mais uma vez por essa manhã. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Abençoamos, ó Pai, a nossa semana que está começando hoje, para que o Senhor seja o centro de tudo que nós vamos realizar nos próximos dias, ó Pai. Dedicamos a Ti, Senhor, todos os nossos dias. Aqueça os nossos corações, abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir também, Senhor. Que o Teu amor e a Tua graça nos cerque nessa semana e nesses dias, ó Pai. Porque nós Te amamos, Jesus. Como nós Te amamos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que vocês tenham uma excelente semana. Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor mais uma vez.